Eu postei um vídeo no meu store e me pediram para trazer para o feed o assunto, né? Pelo fato de ser um assunto importante. Eu estava falando sobre a importância de você andar com pessoas que têm princípios e valores parecidos com os teus, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não compactuo com droga, eu não compactuo com traição, eu não compactuo com uma série de coisas, né? E aí, como que eu, sendo uma pessoa que não faço essas coisas e que não compactuo com essas coisas, como que eu vou ter amizades, né, que fazem essas coisas? Então, automaticamente eu vou estar compactuando, né? Se eu tiver amizade, porque a pessoa vai fazer uma piada com um determinado assunto e eu, pelo ambiente, eu vou acabar rindo, né? Então, assim, é importante que a gente tenha amizades que façam coisas que nos façam avançar, que nos façam ir pra frente, né? Então, eu não quero certos tipos de amizade, porque na vida, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. E, na verdade, sempre tem as duas coisas, né? Você influencia e você também é influenciado. Então, se você começa a andar com pessoas que fazem coisas que no início não são comuns para você, de tanto você ver a pessoa fazendo isso, ou de você ver as pessoas fazendo isso, vai chegar um momento que você vai achar que aquilo é comum, ainda que aquilo não seja normal, né? Por exemplo, você começa a conviver tanto com pessoas que bebem, que em algum momento você vai falar, cara, é normal, né? Vai acabar, o comum vai acabar se tornando meio que normal para você vai normalizar aquilo, né? E a gente, na verdade, está vivendo uma era que a gente está relativizando tudo, a gente está relativizando princípios, está relativizando valores, e isso é muito perigoso, né? E aí o que a minha amiga, né, que mandou mensagem que eu deveria trazer o assunto pro feed, foi sobre a gente conviver com pessoas endividadas, que às vezes a gente acaba se tornando uma pessoa endividada, né? Eu trouxe um testemunho, né, nos meus stories sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa que soube lidar muito bem com o dinheiro. Desde muito pequena eu vi a minha mãe anotando no caderninho dela, eu lembro como hoje, né? Se ela ia no mercado, ela anotava. Às vezes ela dava uma cadernetinha pra gente, assim, pequena. Até hoje ela tem isso. Se ela vai no mercado ou se ela manda alguém ir, leva aquela caderneta e a pessoa do mercado anota exatamente quanto que ficou a compra, sabe? Porque aí no final do mês ela sabe exatamente o que ela deve. E na verdade não precisa nem esperar o final do mês, porque ela consegue, pela aquela caderneta, ir se controlando. Ela sabe se ela pode comprar mais, se ela deve dar uma segurada, né? E eu já vi a minha mãe, nossa, ir na feira que eu falo, feira mesmo, feira livre, né? E com, tipo, R$ 12. E era o dinheiro que ela tinha e era aquilo ali que ela ia gastar. Ela comprava fruta pra semana inteira, porque eram outros tempos também, né? Hoje você vai com R$ 12, você não compra nem uma bandejinha de uva. Apesar de que não era bandeja, era o cacho de uva. Mas enfim, eu sempre vi os meus pais lidando muito bem com isso. Os meus pais, nunca vi eles usando cartão de crédito, né? E aí eu fui criada desse jeito. E aí quando eu vim morar aqui em Fernandópolis, eu comecei a ter contato com pessoas que viviam desregradamente, sabe? Nem sei se essa palavra existe, mas que esperava as coisas acontecer, né? Consumia desenfreadamente assim no cartão de crédito, que tipo assim, eu preciso viver hoje porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva. E aí por causa desse tipo de influência eu acabei me tornando essa pessoa. Quando chegava final do mês, que eu via que eu tava
trabalhando só para pagar cartão de crédito. Gente, que absurdo. Caraca, isso me partiu o coração, porque eu sabia de onde eu tinha vindo, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei quais são os meus princípios e valores, mas a convivência com pessoas desse jeito tava me levando para o buraco. Tava me levando para um nível de endividamento que eu nunca pensei viver. E aí, quando eu cheguei nesse limite, eu falei, caraca, eu não posso fazer isso. Velho, eu sou administradora de formação. Eu sou formada, né, em administração. E como que eu tava vivendo desse jeito? É absurdo. E aí eu voltei. Sabe quando você volta ali pro beabá, como a gente fala? Eu voltei. Fui pegar... No caso, eu não faço mais em papel, mas durante um bom tempo da minha vida eu ainda fiz no papel, pelo exemplo, né, dos meus pais, principalmente da minha mãe. A minha mãe é muito boa com isso, sempre vi ela fazendo. E hoje eu tenho tudo. Tenho 2 planilhas no Excel, né, 2, assim, minhas, de controle meu. Uma que é só minha, uma que é minha e do meu marido. E ainda tem mais uma. Na verdade, eu sou a moça do Excel hoje. Acabei virando a moça do Excel, porque eu tenho tudo. Eu sei tudo que eu gasto, eu sei tudo que eu ganho, eu sei de onde eu vou tirar cada centavo. Hoje, graças a Deus, já tenho uma reserva de emergência, sabe? Então, as coisas estão fluindo. Eu não tô, 100%, assim. Não tô, né? Mas... hoje, pelo menos, eu sei para onde meu dinheiro vai. Eu não fico trabalhando só para pagar a conta. Eu não fico igual uma louca, desesperada. Gente, eu cheguei assim no nível que se eu quisesse chupar um picolé, eu não tinha dinheiro. Caraca, é muito absurdo certas coisas. E eu tenho um pouco de temor para falar disso. Porque eu sei que muita gente vive assim, ó, com a corda no pescoço o tempo todo. E não é... Gente, são muitas pessoas que vivem isso, né? E... como eu falei, hoje eu sou a moça do Excel. Eu gosto, eu amo. Eu sou administradora porque eu amo realmente essa área. Eu não caí lá de paraquedas. Até quando eu começou as aulas da minha faculdade, o pessoal ficava perguntando, por que você tá aqui? Muita gente falava assim, porque eu não passei em Direito, eu não passei em Odontologia, eu não passei em Medicina, e caí aqui de paraquedas. Eu não. Eu não lembro agora se são 2 ou 3 opções quando você vai prestar vestibular, que você coloca, né, opções de curso. Nas 3 eu coloquei administração, porque eu não tinha outra opção. Eu realmente amo isso. Eu vivo isso, eu respiro isso, sou administradora da Fernand Guias hoje, né, que é a nossa empresa, e eu amo com todo o meu coração, realmente. E por isso que eu falo que quando eu cheguei assim, eu não fui no fundo do poço não, porque quando você chega no fundo do poço, você tem alavanca, né, você bate e você precisa voltar. Então eu não fui, eu tava descendo. Mas graças a Deus eu tive o discernimento, né? Eu creio que foi o próprio Espírito Santo que soprou e falou, você não precisa viver assim. O meu pai é o dono do ouro e da prata, eu sou filha de Deus, eu não preciso viver assim no limite, não preciso viver na escassez. Não preciso, porque o meu pai cuida de tudo, né? E eu também não posso ficar confiando tanto assim no meu próprio trabalho. Eu falo de mim, mas colocando vocês também, né? Quem sentir que isso é verdade para você, né? Vocês não precisam viver desse jeito. Vocês podem ter uma vida próspera, uma vida frutífera, sempre tentem viver um degrau abaixo do que vocês realmente podem, porque é muita confiança a gente confiar, né? A gente acreditar tanto que amanhã a gente vai ter condições de levantar e trabalhar. Nem sempre vai ter, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ter um acidente, pode ficar inválido. Não fica, gente. Mas e o INSS? E não confia nisso, não. Confia em Deus, óbvio. Confia em Deus.
Mas o que Deus garante é o teu sustento, não é os teus luxos. Você não precisa ter o melhor celular, você não precisa ter a melhor roupa, no sentido de marca que eu falo, né? Você não precisa. Sabe o que você precisa de verdade? Deitar na tua cama, colocar a tua cabeça no travesseiro e descansar. Sem ficar louco pensando como que vai pagar as contas. É isso que você precisa. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, anota todos os teus gastos, cria estratégias de como que você vai fazer para pagar tudo que você já deve hoje. Tenta viver no débito, né, ao invés de viver no crédito. Eu tenho um pacto de mim comigo mesmo, que eu sempre falo assim, eu só vou comprar no crédito se eu tiver dinheiro para pagar no débito. Por quê? Tem algumas coisas que você ganha dinheiro comprando no crédito, né? Tem algumas coisas assim, mas isso é assunto para outro vídeo também. Mas eu posso trazer algumas formas de você ganhar dinheiro comprando no crédito, que são as estratégias que eu uso hoje. Mas façam de tudo para não viver no limite. A gente não precisa disso. A gente precisa ter para emprestar, né? Ter para dar, para abençoar outras pessoas e não ser a pessoa que precisa viver sempre mendigando. Até porque, se alguém aí perto de você hoje precisa de uma mão estendida, como que você vai estender a mão se você não está tendo nem para você? Fica a dica.